capítulo de número 24. Abra sua Bíblia. Quero ler esse texto. Ele é um texto um pouco longo, mas eu quero lê-lo todo, na sua íntegra. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia e acompanhe a leitura de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Quem encontrou diz amém. Amém. Então vamos ler a palavra do Senhor. Mesmo assentado, mas acompanhe o texto. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisa? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era profeta, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção em Israel. E hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Aleluia. Gente boa, o esfriamento espiritual, o esfriamento na fé, é um perigo real para todo cristão. O esfriamento é um perigo real para todo cristão.
Ninguém, nenhum de nós e nenhum cristão ao longo de toda a história que já passou e ao longo de toda a história que ainda há de vir, está livre do perigo do esfriamento. O esfriamento começa de uma forma pequena. É algo muito pequeno, que a gente geralmente não costuma dar o devido valor. Porque nós estamos envolvidos com as atividades religiosas. Nós estamos envolvidos com algumas questões que dizem respeito à igreja. Então a gente acha que porque a gente está nesse ambiente e porque nós estamos envolvidos com alguma tarefa religiosa, nós então estamos bem e nós estamos livres do esfriamento, e este é um grande engodo, é um grande erro que pode ser fatal para todo cristão, porque a hora que ele se der conta de quão distante ele está, muito difícil retornar. Eu conheci um homem que deixou de frequentar a igreja por causa de uma questão. Era um homem muito ativo, um homem muito fervoroso de fé, sua família toda na igreja, mas ele, por um motivo, deixou de frequentar a igreja e nunca mais teve forças para voltar para o caminho do Senhor. O esfriamento começa de uma forma pequena, mas ele domina todo o corpo. A grande questão neste momento, gente boa, é como fugir do esfriamento. Como vencer este inimigo que todos os dias vai nos atormentar enquanto nós vivermos nessa terra. O esfriamento é um perigo real, gente boa. Estude a história da igreja e você vai perceber períodos enormes de esfriamento, trazendo consequências enormes para aquela geração. Existem duas perspectivas ou duas linhas de pensamento que entendem ou que defendem, na sua visão, a solução para vencer o esfriamento. Duas correntes. Segundo um grupo de pessoas, a forma de você vencer o esfriamento é o conhecimento da palavra, é a leitura da Bíblia, é a reflexão na palavra, é você debruçar a sua atenção na palavra de Deus em busca de manter a chama da sua fé aquecida. Então, o primeiro grupo acha que pelo conhecimento a fé é aquecida. Por isso eles enfatizam tanto o conhecimento. Você precisa conhecer. Você precisa entender a Bíblia. Se você conhecer, se você entender, você vai vencer o esfriamento. Bom, do outro lado da história, nós temos um outro grupo que defende a experiência. Você não precisa somente do conhecimento. Aliás, o conhecimento não é tudo. Você precisa de experiência. Você precisa ter vida com Deus. Você precisa ter uma experiência de fé. Então, o que eles enfatizam muito é a experiência. O próprio pietismo, o próprio movimento pietista, que nasceu na Alemanha e depois se difundiu por toda a Europa, chegou até nós, inclusive no Brasil. O próprio movimento pietista, ele defende isso, a experiência de fé. Nós temos pietistas no Brasil. Pietistas. Entendeu? Apaga essa cena, deleta isso daí. Então veja, pessoal. Eu estava dando uma olhada nos livros de Calvino. A minha origem eu
tive uma passagem grande por uma igreja reformada. Minha formação toda se deu dentro de uma igreja de linha reformada. Então, eu tenho livros e eu estudo muito ainda sobre Calvino. E Calvino tem uma frase muito interessante. Todo crente, se quiser anotar, essa frase não é minha, é do Calvino. Todo crente deve ter o desejo fervoroso de contar com Deus em cada momento da sua vida. Todo crente tem que ter um desejo fervoroso de contar com Deus em cada momento da sua vida. Perceba, gente boa, que conhecimento e experiências são importantes, mas não garantem fervor. Os dois são importantes, mas não garantem fervor. Estuda a história do evangelho na Europa e você vai encontrar gravuras de um pastor pregando com muita insistência e todo o banco dormindo, toda a igreja sonolenta dormindo, porque há uma ênfase muito grande na doutrina e pouca ênfase na vida. Doutrina, conhecimento e experiência é importante, mas não garantem fervor. É preciso que você some conhecimento, é preciso que você alie isto a experiência, e os dois você alinhe com vontade. É preciso ter vontade, é preciso ter desejo de ter comunhão com Deus. É preciso que você acorde e diga: eu quero, eu vou permanecer no Senhor, eu não vou desistir. O fervor não é algo que vem de fora, é algo que brota de dentro de você. Aleluia. 3 lições que o caminho de Emaús nos ensinam sobre fervor espiritual. Se você anota, anote a primeira. Cuidado com as frustrações. Gente boa, tome muito cuidado com as frustrações. Olha para o texto. Versículo de número 14. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Os discípulos caminharam com Jesus. Tiveram experiências com o Senhor. Viram sinais, maravilhas, viram milagres que eles nunca imaginariam que a geração deles fosse ver, muito menos eles. Esses homens ouviram ensinamentos de Jesus. Mas perceba que eles colocam o pé na estrada para Emaús. E ao longo da estrada, eles começam a conversar sobre tudo o que havia acontecido naqueles últimos dias. Jesus morreu. E nós achávamos, a Bíblia diz isso, que eles diziam, nós achávamos que ele ia restaurar Israel. Nós achávamos que ele era o Messias. Nós pensávamos que ele não morreria. Percebe que eles estão falando das suas expectativas que foram frustradas com relação àquilo que eles projetaram em Jesus, a ideia que eles projetaram sobre o que Jesus faria, o que Jesus realizaria, e então eles se frustram. E eles começam a alimentar essa frustração. Gente boa, eles tinham tudo para crer e para permanecerem firmes na esperança. Eles tinham ensinamento doutrinário, sim ou não? Eles caminharam com Jesus. Eles tinham experiências de fé. Eles viram, eles ouviram, e provavelmente eles estavam entre aqueles que foram enviados e voltaram alegres, felizes, dizendo: Jesus,
Por nossas mãos grandes coisas foram feitas. Nós expulsamos demônios, nós libertamos pessoas. Perceba que eles tinham experiência, gente. Eles tinham ensino, eles tinham lembranças, memórias. Mas o estado de ânimo deles não permitia que eles crescem. O estado de ânimo não permitia que eles crescem. Igreja, eu estou tentando falar ao teu coração nessa noite. Você pode ter vivido grandes coisas no passado. Você pode ter um grande conhecimento sobre Deus e sobre as coisas de Deus. Você pode ter envolvimento, mas isso não significa, gente boa, que você está livre do perigo do esfriamento. Quantas vezes nós somos assim, gente? Nos deixamos abater por aquilo que ouvimos, nos deixamos abater por aquilo que vemos, e o estado de ânimo não permite mais que a gente creia. Gente boa, olha aqui para mim, não permita. Em nome de Jesus, não permita que as notícias ruins do mundo roubem a sua fé. Não permita que as notícias ruins que você tem ouvido roubem a sua fé. Cuidado com as frustrações tuas, mas muito mais importante, cuidado com as frustrações dos outros que você absorve para você. Tem muita gente pegando ticket para entrar em barco que não te pertence. Tem muita gente entrando em barco que você já deveria ter saído há muito tempo atrás. Sai desse barco, larga essa frustração, porque ela não é sua, ela não diz respeito à sua vida. Supere as frustrações, vença esse perigo antes que elas coloquem os teus pés no caminho de Emaús. E perceba que ao andar para Emaús, eles vão deixando para trás Jerusalém. Eles começam a andar para Emaús e deixam Jerusalém para trás. Jerusalém é o símbolo da presença de Deus, é o símbolo do centro da vontade de Deus. Então, todas as vezes que você começa a caminhar para Emaús, você pode estar falando de Deus. Você pode estar lembrando das experiências de Jesus. Você pode estar comentando sobre Deus, mas você está ficando cada passo mais distante da onde Deus queria que você estivesse. Cuidado com as frustrações. Segunda lição dessa noite. Atenção ao encontro. Atenção ao encontro. Os discípulos caminhavam desanimados, sem perceber Jesus na jogada. Se fosse talvez brasileiros, estariam reclamando de algumas coisas que eu quero não comentar no culto. Mas estariam andando desanimados e dizendo: meu Deus, mais uma expectativa frustrada, mais uma esperança fracassada. E então Jesus chega diante deles e pergunta para eles: o que foi? O que aconteceu? Eu tenho para mim, irmãos, que Jesus estava na expectativa, dizendo assim: esse povo aprendeu o que eu ensinei. Esse povo entendeu a lição que eu havia dado. Eles vão falar de fé, eles vão falar de esperança, eles vão falar de ressurreição, eles vão falar de vida. Então, quando eles começam a falar, eles começam a desanimar. Gente,
Todas as vezes que alguém chegar do teu lado para falar alguma coisa, fale daquilo que você crê. Fale daquilo que você acredita. Fale da esperança que vive dentro do teu coração. Ah, pastor, mas o Brasil está ruim. Irmão, eu já sei disso tudo. Eu quero falar daquilo que eu acredito, não daquilo que eu estou vendo. O Brasil tem solução, essa terra é rica, esse povo é trabalhador, esse povo é incrível, é acolhedor. O Brasil vai dar a volta por cima. Fale do que você crê, meu casamento vai ser restaurado. Fale do que você crê, meu filho vai ser restaurado. Fale do que você crê, a igreja vai viver o maior avivamento da sua história. Fale do que você crê. Sabe quantas vezes a gente não caminha como os discípulos no caminho de Emaús? Deixamos Jerusalém para trás. Guardamos na memória apenas lembranças do que vivemos com Jesus. Quem tem experiência com Jesus aqui, levanta a sua mão. Quem já teve experiência com Jesus aí, gente? Você precisa de uma experiência nova. Você precisa de uma experiência nova. Irmãos, eu tenho uma expectativa enorme sobre essa geração. Tenho uma expectativa enorme, porque eu faço parte dela. Eu não vivo da geração do passado e nem fico aguardando a geração do futuro. Essa é a nossa geração. Este é os nossos dias. E Deus vai levantar você. Mas quantas vezes a gente não se deixa levar pela tristeza, gente boa? A gente vem para a igreja, recebe aquele ânimo. E a gente olha daqui de cima e a gente fala, agora vai. Agora vai. Mas aí sai na segunda-feira, começa tudo de novo. Lembra do que eu falei? Você pode ter conhecimento, você pode ter experiência. Mas se você não tiver vontade, eu quero e eu vou viver na presença do Senhor. Eu não arredo o pé daqui enquanto o Senhor não me abençoar. A nossa geração está precisando é disso, irmãos, de luta, de vontade, de gana, de desejo. Eu não te largo enquanto não me abençoares. Eu não paro de orar enquanto não me responderes. Eu não paro de crer. Em nome de Jesus, igreja, levanta e creia. Irmãos, eu não vou morrer sem ver um grande avivamento na nossa geração. E avivamento que se traduz em almas. Jesus se aproxima, conversa com eles, pergunta o que está acontecendo. Fala sobre a palavra. Jesus se aproxima deles, pergunta o que está acontecendo, ministra o coração deles através da palavra. Quando eu li esse texto, e Deus falou forte ao meu coração, Fábio, isso aqui é um culto. O que aconteceu naquele lugar foi um culto. O que é um culto? Senão a reunião de discípulos. Culto é uma reunião de discípulos, de homens, de mulheres, que foram resgatados por Cristo Jesus e agora decidiram caminhar segundo a palavra
e os ensinos de Jesus. Então, Jesus chega nos discípulos, percebe que tem dois, né? Não está sozinho, tem dois. Nós estamos em muito mais do que dois. Jesus lê a palavra e começa a explicar para eles sobre tudo o que a palavra dizia acerca de Jesus. E enquanto ele explica, enquanto ele fala, diz a Bíblia que o coração deles começou a aquecer. Você vem para a igreja, você se encontra com outros discípulos, você louva a Deus, você celebra o Senhor, você ouve a palavra, e enquanto eu ministro no seu coração, eu tenho certeza que o Espírito aquece o teu coração. Agora você entendeu a importância da igreja? Você entendeu a importância do culto? Gente, não deixe e não deem ouvidos às pessoas que relativizam o valor e a importância da igreja e do culto. Porque hoje é muito comum falar mal de igreja. Sim ou não? Hoje é muito... Bater na igreja está em voga hoje. Taxar a igreja de ser um povo... Preciso tomar cuidado com o que eu falo. Taxar a igreja de ser um povo obscurantista, um povo místico, um povo que diz amém para tudo que ouve. Hoje é muito comum. Quem já ouviu essas coisas aí, gente boa? Você já ouviu. Mas deixa eu dizer algo para você, nada mais distante do que é ser igreja. A igreja, o evangelho, moldou a história do Ocidente. A igreja esteve presente nos maiores acontecimentos da história do Ocidente. A Europa só é o que é por causa do evangelho. A Alemanha é o que é, porque um homem em 1516 ousou voltar às Escrituras e falar de Jesus para aquele povo. Se você olha para a história da igreja, você vai ver que foi a igreja que lançou as bases da educação universal. Foi a igreja que lançou a base do ensino público. Escola Bíblica Dominical nasce com Robert Hake, se eu não me engano, na Inglaterra, vai para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos lança-se a base da educação pública. Ela vem para o Brasil, e quando as igrejas vêm para o Brasil, elas vêm com essa mentalidade: em cada igreja uma escola. Não era difícil você encontrar antigamente na igreja um colégio ao lado. Aliás, a teologia foi por muitos anos a mãe de toda a sabedoria, a rainha do conhecimento. A igreja, a teologia foi por muitos e muito tempo aquela que incentivou o ensino, a educação. As principais universidades dos Estados Unidos nascem sobre o fundamento cristão. Então hoje quem bate na igreja desconhece a história que ela tem. Deixa eu dizer algo para você, gente. O evangelho não começou com você e não começou com quem evangelizou você. Você faz parte de um grupo que tem mais de 2000 anos de história. Valorize a sua fé, valorize os homens que vieram antes de você, que pregaram o evangelho antes de você. Você entende a importância da igreja? A igreja pode ter alguns casos de descaminho? Pode, irmãos.
Mas isso não representa o que é a igreja. A igreja ainda continua sendo santa. A igreja ainda continua sendo a menina dos olhos de Deus. A igreja ainda é a única instituição na terra que detém o vocabulário do reino de Deus. Ninguém conhece a gramática do reino, só a igreja conhece. Você faz parte de um povo com mais de 2.000 anos de história. Valorize a sua história, valorize o teu encontro com Jesus. O meu coração, gente, quando eu chego, às vezes eu estou cansado, mas o meu coração aquece quando eu me encontro com os irmãos. O meu coração aquece quando eu ouço a palavra de Deus. O meu coração aquece como nós estamos nessa noite e eu sinto a presença do Espírito de Deus. Eu sei que Ele está aqui e eu sei que Ele está aquecendo o teu coração e Ele está levantando você e dizendo: eu vou usar você, eu vou usar você, é a sua geração, creia. Não desista da igreja, não desista. A última lição que o caminho de Emaús nos ensina sobre a manutenção do fervor espiritual. E quero pedir perdão para vocês se eu estou gritando demais, mas não tem como, gente. Meu coração aquece. E eu tenho uma expectativa muito grande de que você seja despertado. E você deseje, lembra o que eu falei no começo? Ter desejo. Você deseje ter experiências com Deus. Última lição. Valorize a comunhão. Valorize o ambiente de comunhão. A fé é aquecida pela palavra. Se você abrir a Bíblia na sua casa e começar a ler essa palavra, Deus vai falar com você e o seu coração vai aquecer. A fé é aquecida pela palavra, mas é na comunhão. É na comunhão que os nossos olhos se abrem. É na comunhão que aquilo que fecha os nossos olhos, as escamas que cerram a nossa visão, é na comunhão com Cristo e com a sua igreja, que tudo isso, toda essa venda cai. E então você olha e diz: é Jesus. Os discípulos ouviram a palavra, o coração aqueceu. Mas quando o Senhor pegou o pão, partiu, entregou para eles. Na hora, eles se lembraram da última ceia que tiveram com Jesus. Então, ele pegou o pão, tendo partido, tomou e disse: tomai, comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. Ao lembrar do sacrifício, ao lembrar da ceia, os olhos deles se abrem. É Jesus. É Jesus. Irmãos, na mesa, na presença de Jesus, ao lado dos nossos irmãos, os nossos olhos se abrem e a gente percebe. Isso aqui é muito importante. A gente percebe que a gente tomou um caminho errado. Tudo aconteceu em Jerusalém. E não era para eles saírem de Jerusalém. Tudo aconteceu lá. Eles estão lá.
Eis que de repente chegam as mulheres e dizem: o sepulcro está vazio. Nós tivemos uma visão de anjo, e o anjo nos disse: Jesus ressuscitou. Alguns dos irmãos foram até lá e viram que o sepulcro estava aberto, a pedra foi removida. Mas a frustração, a tristeza, fez com que eles pegassem o caminho de Emaús, quando era para eles estarem lá. E ao longo do caminho eles começam a conversar sobre o que tinha acontecido. Começam a lembrar dos ensinos, das experiências, da vida. Você percebe, irmãos, que nesse momento eles não se voltam para Jerusalém de novo. Nesses momentos eles ainda continuam no caminho de Emaús, cada vez mais distante de Jerusalém, da onde eles saíram. Eu estou falando, e quem está entendendo o que eu estou dizendo nessa noite, você pode ter conhecimento, você pode ter experiência, e você pode estar caminhando, falando dessas coisas, mas tomando um rumo muito distante da onde era para você estar, e você está achando que você está indo bem, até que no momento Jesus aparece de novo para você, e na comunhão com Cristo, os teus olhos se abrem, e você olha e diz: o que eu estou fazendo em Emaús? O que eu estou fazendo aqui, gente? Meu lugar não é aqui, meu lugar é para Jerusalém. Eu vou voltar para Jerusalém, eu vou voltar para a igreja, eu vou voltar para os irmãos, aleluia! Queria chamar o ministério de louvor aqui, por favor. Volte. Volte à essência. Volte à essência. Volte, irmãos, na comunhão os nossos olhos se abrem. Na comunhão a fé é renovada. Na comunhão o propósito é restaurado. Na comunhão o desejo de voltar para a essência é aquecido. E eu tenho certeza que eu estou falando com pessoas nessa noite, Deus está falando com você. Você não deveria ter tomado esse caminho esfriou você. Você não deveria ter parado, você não deveria ter saído de Jerusalém. Volta para a igreja, volta para o seio, volta para casa, volta, porque a minha obra em você e através de você não terminou. Eu estou falando com pessoas e enquanto eu falo, eu tenho certeza que o teu chamado está sendo aquecido de novo. Volta, igreja. A minha oração nessa noite, queria que você se colocasse em pé.